Tudo certo. E é um prazer estar podendo participar. Ontem a gente teve as duas palestras da professora Jaqueline e da Franciele, excelentes, aprendi muito, apresentaram de uma forma bem didática, assuntos bastante complexos e conseguiram compilar informações de uma forma brilhante. Então, parabéns pelo evento e para a doutora Jaqueline e doutora Franciele pela participação de ontem. Então, meu tema é pandemia do Covid-19 e saúde mental. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Como um breve sumário, uma visão geral, vou dar uma contextualização da pandemia do Covid-19, falar brevemente sobre a relação entre a doença do coronavírus 19, cérebro e psiquiatria, mais especificamente em relação à pandemia e saúde mental, explorar esses diversos fatores estressores que podem contribuir com o aumento dos sintomas psiquiátricos durante a pandemia, apresentar alguns estudos que avaliaram a prevalência de sintomas psiquiátricos durante a pandemia e também dados epidemiológicos em relação a suicídio, as taxas, números de suicídio durante a pandemia, que é um assunto que muito importante, vistos vários eventos estressores que a gente tem vivenciado, e também é um assunto muito recorrente na mídia. Com uma breve contextualização, esses são dados de hoje, todo mundo tem acesso a eles. A pandemia, quase 150 milhões de casos no mundo, o Brasil, segundo país em número de óbitos, terceiro em número de casos, até pelas suas dimensões continentais, é um dos principais países em termos desses dados tão preocupantes, né? E essa mortalidade que o Brasil está quase atingindo 400 mil, referente também a um excesso de mortalidade. Aqui nesse gráfico, um conjunto de países, mas aqui o Brasil no canto, essa linha cinza, por exemplo, representa a média de número de mortes entre 2015 e 2019. E a linha em vermelho, o número de mortes em 2020. Está mostrando claramente que há um excesso de mortalidade, muito provavelmente associado ao Covid-19. E aqui em roxo, a mortalidade referente a 2021. Então, o Brasil tem sofrido com a Covid-19 ainda mais no ano de 2021 do que no início do ano e durante todo o ano de 2020. Esse artigo, a Jaqueline comentou sobre ele ontem, um artigo especial sobre uma revisão abordando como o SARS-CoV-2, a doença do coronavírus 19, pode afetar o cérebro. E por que isso é importante? Porque a psiquiatria, as doenças psiquiátricas são doenças do cérebro. Se não diretamente relacionada a uma lesão cerebral, como muita gente vê nas doenças neurológicas, relacionada ao funcionamento cerebral, à comunicação cerebral, uma disfunção em diversos circuitos neuronais, mas não deixa de ser uma doença do cérebro. Hoje a gente vários métodos de estudo, tanto da ciência básica quanto da ciência clínica, mostram claramente essa relação entre alterações em circuitos neurais e alterações comportamentais que são vistas em pacientes com os diversos transtornos psiquiátricos. Aqui alguns exemplos de alguns circuitos neurais que são associados a comportamentos específicos, como, por exemplo, comportamento anedônico, ansioso, alterações cognitivas. Então, disfunções em diversas dessas conexões ou na ativação de determinadas regiões,
elas estão associadas a alterações comportamentais, que às vezes são comuns a diferentes transtornos psiquiátricos, mas são essas disfunções que estão associadas mais proximamente, do ponto de vista patofisiológico, aos sintomas que os pacientes com transtornos psiquiátricos apresentam. E o processo inflamatório é um dos componentes sistêmicos que podem interferir nesses circuitos e está associado a disfunções da circuitaria neural, podendo levar à sintomatologia psiquiátrica. Por que é importante comentar sobre isso? Porque a patofisiologia da COVID-19 está muito relacionada à neuroinflamação e à tromboinflamação. Então, o vírus, ele pode também acometer o tecido cerebral diretamente, mas muito da patofisiologia está relacionada ao processo neuroinflamatório e tromboinflamatório. E esse processo inflamatório, como eu comentei, ele pode estar associado a alterações na circuitaria neural, como mostra essa figura, e dependendo da intensidade, da gravidade e de como essas disfunções ocorrem, pode haver a manifestação de sintomas psiquiátricos. Há uma vasta literatura mostrando a relação entre inflamação e sintomas psiquiátricos ou transtornos psiquiátricos. Aqui um exemplo de um estudo da professora Tatiana Barrichello, um modelo animal de meningite pneumocócica, mostrando um comportamento anedônico do animal submetido ao modelo. Aqui uma revisão sistemática mostrando um aumento, os autores encontraram um aumento de níveis de proteína C reativa em pacientes com esquizofrenia, independente do uso ou não de medicação. E aqui um estudo mostrando também alterações inflamatórias no cérebro de pacientes que morreram por suicídio, quando comparados àqueles que tiveram outras causas de óbito. Então, é muito conhecida essa relação entre alterações inflamatórias como um dos processos etiológicos, etiopatogênicos ou patofisiológicos dos transtornos mentais, das doenças psiquiátricas. Esse estudo, ele avaliou, mostrou uma relação, uma associação significativa e positiva entre níveis de interleucina 1 beta e sintomas ansiosos, avaliados por essa escala, a GAD, Generalized Anxiety Disorder, 7 itens da escala, e uma escala que avalia sintomas depressivos em pacientes com COVID-19. Se essa relação ela é mais intensa que comparada a pacientes que não tiveram a doença, o estudo não explorou, mas pelo menos mostrando uma relação direta entre os sintomas e interleucina 1 beta em pacientes com COVID-19, fazendo essa relação entre inflamação, o COVID-19 e sintomas psiquiátricos. Então, a saúde em relação ao COVID-19, tanto o vírus quanto todo o processo patofisiológico ocasionado pela infecção, eles podem estar associados a um aumento de sintomas psiquiátricos ou transtornos psiquiátricos, como eu comentei, pela ação direta do vírus no tecido cerebral, apesar de haver alguns dados contrários a isso. Teve um estudo recente que saiu no New England Journal of Medicine, que eles avaliaram 19 pacientes, o tecido cerebral de 19 pacientes, e não identificaram partículas virais. Então, e outros estudos, sim. Então, isso ainda é controverso, mas provavelmente pode haver uma ação direta do vírus, mas talvez mais claramente o processo neuroinflamatório e de tromboinflamação como componentes importantes
possivelmente relacionados a um aumento, a um risco maior de sintomas psiquiátricos em pacientes que foram infectados. Porém, além disso, é muito importante a gente frisar os estressores ambientais. Então, a etiologia das doenças psiquiátricas pode ser tanto do ponto de vista biológico, genético e outros, e também fatores ambientais, eles contribuem muito para a incidência, gravidade dos transtornos psiquiátricos. E durante essa pandemia a gente tem vivenciado vários desses estressores. Aqui uma revisão publicada na Lancet Psychiatry, em que os autores mostram os fatores de risco para doenças mentais, fatores de risco diferentes, genéticos, biológicos, relacionados à família, sociais, para diferentes faixas etárias. E quando a gente olha esse quadro, a gente consegue identificar vários deles que a gente tem vivenciado muito diretamente durante um ano. Então, por exemplo, desvantagem socioeconômica, várias pessoas perderam emprego ou tiveram redução da sua renda em virtude da pandemia, ambiente urbano estressante, doença parental, pais acometidos com a doença, e isso tem uma repercussão não só no adulto, mas também na criança. Doença física, uso de substância como fator de risco também para a saúde mental. Tem estudos que mostram um aumento do consumo de substâncias durante a pandemia. Então, vários desses fatores gestantes que também foram infectadas pela SARS-CoV-2, desenvolveram a doença. Isso também pode ser um fator de risco, não só para a mãe, mas também para a criança. Então, é uma exposição enorme de fatores de risco que estão associados aos transtornos mentais e que a gente tem vivenciado durante a pandemia. Vou trazer uma série de fotos que foi publicada no New York Times. Eles publicam todo o final do ano, o ano em figuras, o ano em imagens. E claro, para o ano de 2020, basicamente foi relacionado à pandemia do Covid-19. Então, aqui essa foto mostra as crianças em casa, e aí a gente consegue imaginar, e também porque a gente vivenciou isso, vivencia de certa forma, a falta, o prejuízo do contato social, do estímulo na escola, na brincadeira, no convívio familiar, no convívio com os amigos, e não só essa privação do estímulo, mas também está dentro do ambiente que provavelmente os pais, os adultos preocupados, há uma tensão, principalmente no início do ano passado, uma incerteza de como as coisas aconteceriam, informações ainda não tão claras em relação à doença, até maneira de prevenção, se a gente ia ter vacinas em quanto tempo, seguras o suficiente e também eficazes o suficiente. Então, uma série de fatores estressores que a gente vivenciou e tem vivenciado. Aqui, fila de pessoal para compras, então acho que a gente aqui em Houston, em março do ano passado, lembro, março, abril, foi a primeira vez que fui fazer compra pela internet, não estava querendo ir no mercado, porque já estava ficando muito, a recomendação já era por exemplo, no trabalho a gente já tinha deixado de ir, e aí eu fui comprar, eu lembro que tinha um limite de compra, e foi quando a ficha caiu, vamos dizer assim, que provavelmente a repercussão daquilo ia ser bastante intensa.
Aqui, às vezes a gente olha um ambiente urbano cheio de carro e com muito movimento como estressante, mas também de certa forma, apavorante a gente ver uma imagem dessa e não ver aquela circulação. Né? Isso também provoca uma certa angústia. As pessoas em casa, mudança total no nosso dia a dia, na maneira da gente se relacionar, ter contato, se locomover. Aqui, de novo, as crianças provavelmente distanciado dos familiares, muita gente falecendo em casa, às vezes sem acesso a tratamento. A gente viu situações gravíssimas no Brasil de faltar leito para os pacientes, até oxigênio. Muita gente perdendo amigos, perdendo parentes, difícil encontrar alguém que não tenha perdido alguém próximo. Essa imagem é de uma família que a mãe cuidava das duas filhas sozinha e ela perdeu o emprego durante a pandemia, teve que recorrer a ajuda para alimentação. Então, isso, milhões e milhões de pessoas. E um dos questões mais graves, num intervalo de tempo muito curto, porque a gente lida com estressores a nossa vida inteira. Mas uma particularidade dessa pandemia, que é inédita para a maioria das pessoas que estão vivas, a última grande pandemia em 1918, foi tudo isso num intervalo de tempo muito curto. A gente precisa de um tempo para adaptação, para conseguir lidar com os diversos estressores. O problema é que são vários, muito intensos, graves, e em um ano. Ontem, a doutora Franciele comentou que o primeiro caso de transmissão comunitária no Brasil foi em março, o primeiro caso, a primeira morte também no final de março, e um ano depois o Brasil com mais de 300 mil mortos. Então, é muito pouco tempo para muito estressor, para uma situação tão grave, para a gente poder se adaptar em termos de saúde mental mesmo. E aí, no início do ano passado, a gente discutiu muito sobre isso, e publicou esse editorial no Brazilian Journal of Psychiatry, uma reflexão do que a gente poderia esperar, ou como a gente poderia lidar com o que estava acontecendo. Ele foi publicado em maio e junho, mas a gente começou a discutir, eu acho que escreveu ali, foi em março, então foi bem no início mesmo. E o que a gente chamou mais atenção é a preocupação em relação ao isolamento social, as questões econômicas, as orientações em relação à adesão às orientações sanitárias. A gente discutiu aspectos cognitivos que são inerentes a uma adesão ou não a essas orientações, sobrecarga do serviço de saúde mental e, ao mesmo tempo, a dificuldade de acesso a ele pelo fechamento de muitos serviços, até com a intenção de reduzir a transmissibilidade do vírus, há uma adaptação a essa nova realidade e, principalmente, uma preocupação em relação a quem já tinha um transtorno mental, principalmente quem tem transtornos mentais mais graves, que talvez seriam pessoas ainda mais susceptíveis. E como tem sido a prevalência, como tem se comportado a prevalência de transtornos e sintomas psiquiátricos durante a pandemia? Esse é um estudo que é um estudo representativo da população americana, desculpa, que foi com dados coletados entre 24 e 30 de junho do ano passado. O que eles mostraram? Aqui não é tanto transtorno ansioso, transtorno depressivo. Eles avaliaram esse desfecho
em termos de ansiedade e depressão, de acordo com duas escalas psicométricas. Eu vou falar bastante de sintomas psiquiátricos, porque a maioria dos estudos abordaram sintomatologia e não transtorno psiquiátrico, que é uma diferença. Os sintomas a gente pode apresentar e nem sempre eles são associados à incapacidade, que é a característica do transtorno. O transtorno psiquiátrico ele está associado à incapacidade. A gente tem um prejuízo no nosso funcionamento, no trabalho, relações pessoais, etc. Poucos estudos avaliaram prevalência de transtorno, avaliaram mais sintomatologia. Então é importante a gente sempre frisar isso. Mas, de qualquer forma, para esse estudo, eles avaliaram a presença de sintomas que são significativos, uma sintomatologia relevante de acordo com essas escalas. E eles viram que mais de 1/4% das pessoas que responderam apresentaram sintomatologia significativa para ansiedade, depressão e transtorno, trauma ou estresse relacionado, no caso, à Covid-19. Principalmente, isso chamou bastante atenção, indivíduos jovens, entre 18 e 44 anos. E a gente consegue ver que a prevalência é muito maior nesse grupo do que no grupo com mais idade, a partir de 45 anos. Mas o mais preocupante desses dados foi em relação a pessoa ter considerado seriamente o suicídio nos últimos 30 dias. Cerca de 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos consideraram seriamente o suicídio nos 30 dias anteriores. Então, são dados que chamam bastante atenção e indicam que a gente tem que ter um cuidado muito grande, inclusive com avaliações mais contínuas e longitudinais, até para identificar se esses sintomas eles não são, ou aumentam, ou se mantêm nessa intensidade, mas chamam bastante atenção. Aqui, como um comparativo, esses dados de 2020 são de uma revisão sistemática que avaliou sintomas depressivos. Eles também consideraram como depressão e ansiedade, mas usaram, é muito variado a maneira que esses estudos que foram incluídos nessa revisão avaliaram depressão e ansiedade. Mas, de qualquer forma, eles compararam essa presença desses sintomas na população geral, em trabalhadores de saúde e em pacientes com Covid-19. E aqui claramente mostra que pacientes com Covid-19 tiveram uma frequência de sintomas depressivos e ansiosos muito maior que a da população geral. E mesmo quando a gente compara a população geral com a população geral de um momento antes da pandemia, aqui é um estudo epidemiológico que avaliou a prevalência de um ano entre 2001 e 2003, essa diferença é muito clara. Então, 24% de depressão, aqui 9,5%. Mas, de novo, a gente tem que tomar um cuidado, porque com esse tipo de comparação, porque, como eu disse, aqui é uma revisão sistemática que avaliou sintomas, e os estudos são muito heterogêneos na maneira que eles avaliaram a depressão e a ansiedade. E aqui é um estudo epidemiológico em que eles avaliaram realmente o transtorno depressivo maior e transtornos ansiosos. Mas, de qualquer forma, esse número é muito chamativo e vai ao encontro do outro estudo populacional que eu comentei, e claramente maior os pacientes com Covid-19, além da carga que estão submetidos a todos os estressores da pandemia, provavelmente a infecção pelo vírus pode contribuir ainda mais para maior incidência de sintomas psiquiátricos nesses pacientes. Esses aqui são resultados de um estudo nosso, ainda não publicado, financiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, CNPq, um estudo
é um grupo grande, ele é coordenado pela professora Débora Miranda, professor Leandro Malloy Diniz e professor Antônio Geraldo da Silva, em que a gente coletou informações sociodemográficas e clínicas de profissionais de saúde do SUS e também da população em geral. E aqui, mostrando uma comparação entre a média dessa sintomatologia, que é a sintomatologia depressiva, coletada entre maio e junho de 2020 e dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Então, aqui, quando a gente olha enfermagem, técnicos de enfermagem, claramente a média é maior tanto para homens quanto para mulheres. Masculino aqui em verde e feminino aqui em vermelho. Então, claramente, um aumento dessa média para os profissionais de saúde da enfermagem, técnicos de enfermagem, e um aumento aqui para o sexo masculino, de médicos, uma certa estabilidade no sexo feminino. Já para a ansiedade, é interessante que houve uma redução desses sintomas, por exemplo, aqui para profissionais de sexo masculino da enfermagem e sexo masculino e feminino para médicos. Aqui um pouco um aumento em técnicos de enfermagem para o sexo masculino, uma redução para o sexo feminino. Mas, claramente, um comportamento diferente em relação à ansiedade, isso pode trazer várias discussões. Então, a ansiedade tem muito a ver com a questão do medo do desconhecido, e durante a pandemia, por mais grave que ela mesma, a pandemia, fique, com o aumento do número de casos, aumento da mortalidade, às vezes sobrecarga no sistema de saúde, a gente passa a identificar, conhecer e saber lidar melhor com aquilo. Então, de certa forma, isso pode explicar um pouco uma redução de sintomas ansiosos. Mas é só uma elucubração assim, em relação a esses dados. E, semelhante aos sintomas depressivos, a gente identificou um aumento dos sintomas de estresse psicológico avaliado pela escala que a gente utilizou, tanto para a enfermagem quanto para a medicina. Se esse aumento, a gente nota um aumento da média, a gente não avaliou se esse aumento é significativo e o tamanho do efeito disso, se é um tamanho de efeito realmente relevante, mas pelo menos de acordo com a média, a gente claramente identifica esse aumento. Aqui também são resultados ainda não publicados desse trabalho que a gente tem. A gente analisou que fatores, que variáveis estariam associadas a esse estresse psicológico, tanto para a população geral quanto para profissionais de saúde. E interessante que as variáveis que mais contribuíram para explicar esse desfecho, explicar o estresse psicológico para a população, para os profissionais de saúde, era, por exemplo, a pessoa se sentir menos produtiva no trabalho, medo de transmitir o coronavírus para algum familiar, um sentimento de que as relações em casa estavam piores, medo de dificuldades financeiras. Então, mostrando a relevância dessas questões mais sociais relacionadas à pandemia para o estresse psicológico dos profissionais de saúde. Agora, outros estudos mostram algo que provavelmente, possivelmente, a gente esperava o contrário. Há uma discussão em relação, por exemplo, ao lockdown, que o lockdown, o isolamento, a pessoa ficar em casa, isso poderia agravar, aumentar a incidência de transtornos mentais, aumentar sintomas psiquiátricos. E essa meta-análise, publicada na Psychological Medicine, uma revista muito importante, não mostrou isso. Não mostrou que, se houve um aumento dos sintomas psiquiátricos
durante o período de lockdown, ele foi de uma magnitude muito pequena. Então, não justificaria o lockdown como uma explicação ao aumento de sintomas psiquiátricos ou possivelmente transtornos psiquiátricos. É uma informação muito importante, visto a uma discussão intensa em relação ao lockdown. Claro, há uma discussão, preocupações inúmeras em relação à questão econômica, que é super relevante de se discutir, mas quando se diz em relação ao transtorno, à sintomatologia psiquiátrica, não há evidências que a gente possa assegurar que o lockdown ele aumenta significativamente. Claro que a gente tem sempre que respeitar as reações individuais. Para algumas pessoas se sente mais, outras menos, mas em geral os estudos não mostram um aumento muito relevante de sintomatologia psiquiátrica durante o lockdown. Aqui um outro estudo, outros resultados não publicados do nosso trabalho, a gente comparou profissionais de saúde com profissionais de outras áreas em relação à sintomatologia psiquiátrica. Aqui eu trouxe só o resultado da avaliação global, de sintomatologia global. O que a gente viu é que, apesar de ter uma diferença significativa entre a sintomatologia psiquiátrica geral, entre pessoas, profissionais de saúde e profissionais de outras áreas, essa diferença, o tamanho de efeito é muito pequeno. O tamanho de efeito é quase desprezível. Assim. Então, por que a diferença foi significativa? Provavelmente porque a amostra é muito grande. Quando a gente aumenta muito a amostra, aumenta a chance da gente encontrar uma diferença significativa, mas quando a gente olha para o tamanho de efeito, ele é irrelevante. Além disso, que a gente, até no grupo, no sexo feminino, profissionais de outras áreas apresentaram sintomatologia ainda maior que profissionais de saúde. E as mulheres, mais sintomatologia que homens. Então, por que isso é importante a gente investigar? Porque os profissionais de saúde, eles estão ali na linha de frente do combate ao vírus, então é extremamente relevante a gente avaliar a saúde mental e de forma seriada acompanhar a saúde mental dessas pessoas. Mas os nossos dados não mostraram uma diferença muito grande em relação a quem trabalha na área da saúde e quem não trabalha. E isso também pode trazer uma série de discussões. A primeira é que a gente, será que tem questões de resiliência de um grupo ou de outro que possa ter influenciado? E também é importante que essas avaliações sejam também feitas de uma maneira longitudinal. Como é que se comportou? A gente está avaliando sintomas, os sintomas eles podem ser mais fluidos do que um transtorno psiquiátrico que muitas vezes exige intervenção, seja psicológica, psicoterapêutica, farmacológica ou outra, para que o paciente se recupere. Mas a gente não encontrou essa diferença relevante entre esses dois grupos. O que esse também um resultado que a gente publicou recentemente, que certamente a gente tem que ter um cuidado e um olhar mais cuidadoso com aquelas pessoas que têm ou já tiveram um transtorno mental antes, porque elas podem ser um pouco mais suscetíveis. Aqui a gente identificou que pessoas que tinham história de transtorno mental tinham mais sintomatologia que aqueles que não tinham durante a pandemia, que era esperado, e esse comportamento maior, essa sintomatologia maior nessas pessoas que já tinham história de transtorno mental, a gente encontrou nos diversos domínios dessa escala que a gente usou para avaliar saúde mental. Claramente também os indivíduos, as pessoas que tiveram a doença, o Covid-19,
tem um risco maior de ter transtornos psiquiátricos. Aqui, esse estudo publicado na Lancet, ele comparou pessoas que tiveram Covid versus pessoas que tiveram influenza e outras infecções do trato respiratório, e os dados são muito consistentes, mostrando um aumento de risco de transtorno de ansiedade, psicóticos, de humor e uso de substância naqueles que tiveram Covid-19 em comparação às pessoas que tiveram outras infecções. Se isso está relacionado à gravidade da infecção, ou características patofisiológicas da própria Covid-19, não está tão claro, mas os dados mostram consistentemente esse aumento no risco daqueles que tiveram Covid-19. E um outro estudo que chamou bastante atenção é o aumento da mortalidade por Covid-19 naquelas pessoas que tinham diagnóstico de esquizofrenia ou do espectro da esquizofrenia, mesmo controlando por várias outras variáveis, como idade, sexo e história de outras doenças, como diabetes, doença cardíaca, hipertensão, tabagismo. Mesmo controlando para todas essas variáveis, aquelas pessoas com diagnóstico de esquizofrenia e que tiveram Covid-19 tinham uma chance de mortalidade maior do que quem não tinha esse diagnóstico, sugerindo um cuidado muito especial que a gente tem que ter com as pessoas que têm esse diagnóstico. E em relação ao suicídio, também é muito discutido. A gente vê na mídia, em reportagens e rede social, as pessoas falando de aumento do suicídio, o risco do aumento do suicídio. É compreensível essa preocupação, porque aqui esse estudo discutiu, na verdade, os diversos fatores de risco, bem semelhante àquele que eu mostrei dos fatores de risco para a saúde mental, os fatores de risco para o suicídio, para o comportamento suicida. E muito desses fatores de risco, eles há uma superposição, um overlap entre eles, porque são muito comuns os fatores de risco para a saúde mental e para o suicídio, até porque os transtornos mentais são os principais fatores de risco para o suicídio. Mas aqui, em relação aos fatores de risco populacionais, a gente identifica, por exemplo, problemas econômicos, isolamento social, mudanças rápidas na estrutura social. Isso tudo está muito evidente e praticamente todas as pessoas estão vivenciando isso nesse último ano. Um pior acesso à saúde mental, uso de substância. Então, aqui há os fatores de risco individuais, que a gente chama de distais, mediais ou mais proximais ao comportamento suicida, vários deles de forma muito intensificada durante esse último ano. Então, é compreensível essa preocupação e de que, possivelmente, há associado um aumento das taxas de suicídio durante a pandemia. No entanto, os estudos não têm mostrado essa tendência. Aqui eu trouxe um estudo que ele avaliou, os autores avaliaram, busca na internet por temas relacionados a suicídio durante a pandemia. O que eles encontraram na verdade, uma redução da procura por diversos temas relacionados ao suicídio. E muito consistente com essa redução da busca e não aumento. Esse outro estudo, os autores, eles dividiram em 4 grupos, 4 perfis, participantes que responderam uma série de questionários e itens e perguntas relacionadas a questões que
são associadas a um risco de suicídio. Aqui duas delas, a pessoa não deseja viver ou deseja morrer. E o que eles encontraram? O perfil de menor risco no período pré-lockdown, 43% dos participantes, eles faziam parte desse grupo de menor risco. No período do lockdown, essa porcentagem foi ainda maior, 52,8%. Daqueles participantes com perfil mais grave, de maior risco, durante o pré-lockdown, 11,8% fazia parte desse perfil. Durante o lockdown, ainda menor. E o que os autores concluíram? Né? Que, contrário às expectativas, foi encontrada uma redução do desejo de morrer durante o lockdown. E vários outros estudos consistentemente mostrando que não houve um aumento do número de suicídios durante a pandemia. Esse publicado no JAMA, eles avaliaram, fizeram uma projeção de qual seria a tendência, tomando como base desde janeiro de 2015, qual seria a tendência da mortalidade durante o período da pandemia. E não houve, não foi acima do que era esperado. Mesmo quando colocavam considerado como suicídio aquelas mortes que ainda estavam sendo investigadas aqui para os Estados Unidos. Na Inglaterra, a mesma coisa, não identificaram um aumento relevante do número de suicídios. Esse estudo da Coreia do Sul, aqui a linha mais completa, mais cheia, por o ano de 2020, a pontilhada para o ano de 2019, não identificaram aumento. Para a Inglaterra, recém foi publicado agora, eles estenderam o tempo de observação, também não identificaram aumento do número de suicídio ou da taxa de suicídio. E esse estudo, bastante recente, eu acho que ele há 2 semanas, que ele foi publicado, eles avaliaram as taxas de suicídio para 21 países diferentes, incluindo o Brasil, em 3 períodos de observação diferentes, entre abril e julho, estendendo um pouco até outubro e puxando um pouco a partir de março. E o que os autores identificaram? Que não houve um aumento do suicídio acima do que se era esperado. Eles não observaram um número maior do que era esperado nas 3 diferentes análises. Então, os estudos mostrando consistentemente que não há evidência suficiente para a gente afirmar que há um aumento do número de suicídios, um aumento da taxa de suicídios durante a pandemia ou durante o lockdown. No entanto, alguns estudos têm mostrado resultados diversos. Por exemplo, também nos Estados Unidos, isso também foi publicado no JAMA, o que os autores identificaram? Que quando você considera todos os participantes, você não encontra uma diferença, um aumento na tendência, ou mesmo uma diminuição do número de suicídios. No entanto, quando você divide em relação à raça, pretos ou brancos, a gente começa a identificar, os autores identificaram tendências diferentes. Então, uma redução entre os brancos e um aumento entre os pretos, sugerindo que a gente não deve apenas olhar em termos gerais, a média geral, mas também olhar de forma estratificada para determinados grupos ou levando em consideração fatores que sabidamente são fatores de risco para suicídio, por exemplo, pessoas de classe econômica mais baixa, problemas econômicos, situações financeiras, prejuízos nesse sentido, são fatores de risco. Então é importante avaliar naquele grupo como é que se comporta essas taxas e não de uma forma geral.
Aqui, por exemplo, no estudo do Japão, o que eles viram é que na primeira onda, eles não identificaram um aumento do risco de suicídio. Porém, na segunda onda, eles identificaram um aumento, principalmente entre as mulheres. Então, sugerindo que, possivelmente, em termos gerais, não há um aumento nas taxas, mas a gente tem que se manter vigilante e também tentar olhar grupos específicos, sempre olhar grupos específicos. Então, resumindo, a relação entre a Covid-19 e sintomas psiquiátricos ou transtornos psiquiátricos pode estar relacionado ao efeito direto do vírus ou à neuroinflamação associada à doença, mas também aos diversos estressores relacionados à pandemia. E provavelmente esses fatores estressores eles podem ter uma duração maior do que a gente gostaria. Então a gente deve ficar muito vigilante. Alguns estudos têm mostrado um aumento dos sintomas psiquiátricos. É difícil a gente falar em termos de transtorno por enquanto, mas de sintomas psiquiátricos parece que sim. Em relação ao suicídio, a gente tem que cuidar muito e ficar muito vigilante a populações específicas. Algo que é muito importante é que nem sempre a gente deve esperar uma relação temporal tão imediata entre o estressor e a doença psiquiátrica, por exemplo. Essa relação temporal ela pode ser um pouco mais estendida, então a gente tem que ficar muito vigilante. Aqui nos Estados Unidos eu vejo com frequência um maior incentivo em termos de pesquisa e saúde mental, e há um movimento de também melhoria do sistema de saúde mental, preocupado com isso, porque pode ser que se a gente não está identificando isso agora, essa relação temporal, como eu comentei, ela pode ser não imediata, e a gente pode começar a identificar isso um pouco mais tarde. Então, a gente tem que ficar extremamente vigilante em relação a isso. Muito importante o incentivo a não só procurar o tratamento, seja ele farmacológico, psicoterapêutico ou outros, quando frente a uma pessoa que está com queixas, alteração de comportamento, claramente manifestando queixas psiquiátricas, mas também reforçar em termos de comunidade a resiliência, visto que há uma série de desafios aí pela frente. E uma expressão que tem se usado muito, há uma pandemia de transtorno mental, ou vai haver uma pandemia de transtorno mental, a gente vê essas manchetes com frequência na mídia, quarta onda, tsunami, vários termos. O que é importante é que não ajuda, a gente tem que cuidar com essas questões muito alarmistas, pode influenciar ainda mais para um estresse ainda maior para as pessoas. A gente deve sim ficar atento que, em virtude dos fatores de risco de transtorno mental, dos transtornos mentais, vários deles são bastante conhecidos, e durante a pandemia, vários deles se intensificaram muito e acometem muitas pessoas, e não de uma forma igual, de uma forma desigual, muita gente sofrendo muito mais do que outras. Isso a gente sabe, porém, a gente tem que estudar, tem que acompanhar, tem que avaliar como isso vai se comportar, mas tentar não usar de questões muito alarmistas, porque não ajuda. A gente vê que os fatores de resiliência, as pessoas se sentindo em grupo e se ajudando, isso tem também são fatores protetores que podem estar contribuindo para que a gente não tenha visto, por exemplo, um comportamento muito diferente do que a gente tem visto em relação às taxas de suicídio. Então, há uma série de fatores que a gente tem que avaliar, não só os estressores, mas de proteção também. Então, a gente tem que cuidar com esses
esses termos e expressões muito alarmistas. Então é isso, muito obrigado de novo pelo convite.